Sexta parte do sexto capítulo do manuscrito História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. A tristeza de minha alma não me impedia de tomar grande interesse pelos lugares que íamos visitando. Em Florença, folguei em contemplar Santa Madalena de Pazzi no meio do coro das Carmelitas, que para nós abriram a grade maior. Como não sabíamos um meio para nos valer de tal regalia e muitas pessoas desejavam tocar seus terços no túmulo da santa, só havia eu em condições de passar a mão através da grade. Por essa razão, todo mundo me trazia terços e sentia-me muito honrada com meu ofício. Sempre encontrava recursos de tocar em tudo. Desta forma, podemos venerar na Igreja de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, várias partículas da verdadeira cruz dos 2 espinhos e um dos sagrados cravos, contido em magnífico relicário, lavrado em ouro, mas sem vidro. Com isso, quando venerava a preciosa relíquia, descobri um meio de enfiar o dedinho num dos orifícios do relicário e consegui tocar um dos cravos que fora banhado no sangue de Jesus. Era realmente arrojada demais. Felizmente, o bom Deus que enxerga o fundo dos corações sabe da pureza da minha intenção, que por nada neste mundo quereria desagradar-lhe. Para com ele, procedia como criança que julga ser-lhe tudo permitido e considera como próprios os tesouros de seu pai. Não consigo ainda compreender por que razão as mulheres na Itália são tão facilmente excomungadas. Era-nos dito a cada passo: não andeis por aqui, não andeis por ali, senão ficareis excomungadas. Oh, como são desprezadas as pobres mulheres! Entretanto, elas amam o bom Deus em número muito superior aos homens, e na paixão de nosso Senhor tiveram mais coragem do que os apóstolos. Enfrentaram as injúrias dos soldados, tiveram o ânimo de enxugar a adorável face de Jesus. Não padece dúvida, por isso permite Ele que sua partilha na terra seja o desprezo, pois o escolheu para si próprio. No céu saberá mostrar que seus pensamentos não são os dos homens, porque então os últimos serão os primeiros. Mais de uma vez, na viagem, não tive paciência de esperar pelo céu para ser a primeira. Um dia que visitávamos um convento de carmelitas, não me contendo de acompanhar os peregrinos pelas galerias exteriores, penetrei debaixo dos claustros interiores. De chofre, vi um bom velho carmelita a dar-me sinal para que me retirasse. Entretanto, em lugar de ir embora, cheguei perto dele, mostrei com a mão os painéis do claustro, dei-lhe a entender que os achava bonitos. Pelos cabelos soltos e pela minha fisionomia juvenil, reconheceu sem dúvida que eu era criança. Sorriu-me bondosamente e retirou-se quando percebeu que não tinha diante de si nenhuma inimiga. Soubesse falar-lhe em italiano, dir-lhe-ia que era a futura carmelita, mas não me foi possível por causa dos construtores da Torre de Babel. Depois de visitarmos ainda Pisa e Genova, regressamos à França. No percurso, a vista era magnífica. Ora, ladeávamos o mar. A estrada de ferro chegava-lhe tão perto, me dava a impressão de que os vagalhões nos alcançariam. O espetáculo provinha de uma tempestade. Era de noite, o que tornava a cena mais imponente. Ora, surgiam planícies cobertas de laranjais com frutos maduros, verdes oliveiras com folhagens miudinhas, graciosas palmeiras. Ao cair da noite, víamos numerosas enseadas do mar iluminarem-se
com profusão de luzes, enquanto no céu cintilavam as primeiras estrelas. Oh, que poesia se apoderava de minha alma à vista de todas as coisas que estava a ver pela primeira e última vez em minha vida. Foi sem pesar que as vi desvanecer. Meu coração aspirava a outras maravilhas. Tendo contemplado bastante as belezas da terra, as do céu, objeto de seus desejos, e para as transmitir às almas, queria constituir-me prisioneira. Antes de ver abrirem-se diante de mim as portas da abençoada prisão, pela qual suspirava, tinha ainda de lutar e sofrer. Foi este meu pressentimento ao voltar à França. Mas tão grande era a minha confiança que não deixava de esperar que permitida me seria a entrada em 25 de dezembro. Apenas chegados em Lisieux, nossa primeira visita foi ao Carmelo. Que entrevista não foi aquela? Tínhamos tanta coisa para nos dizer umas às outras. Após um mês de separação, mês que me pareceu muito comprido, durante o qual aprendi mais do que em 20 anos. Oh, minha querida mãe, que doçura fora para mim ver-vos novamente, abrir-vos minha pobre alminha ferida, a vós que sabíeis compreender-me tão bem, a quem bastava uma palavra, um olhar, para que tudo adivinhasseis. Tinha-me abandonado totalmente, tinha feito tudo quanto de mim dependia, tudo até falar ao Santo Padre, por isso já não sabia que ainda me caberia fazer. Disseste-me que escrevesse ao Senhor Bispo e tornasse a lembrar-lhe o prometido. Logo o fiz do melhor modo que me foi possível, mas em termos que meu tio achou demasiadamente simples. Ele reformou minha carta. No momento que ia pô-la no correio, recebi uma vossa em que dizíeis para não escrever, para aguardar alguns dias ainda. Obedeci sem demora, pois estava certo de que era o melhor meio de não me enganar. Afinal, 10 dias antes do Natal, minha carta foi despachada, muito convencida de que a resposta não se faria esperar. Todas as manhãs, depois das missas, ia com papai ao correio, com a fé de ali encontrar a permissão de pôr-me a salvo, mas cada manhã vinha nova decepção, que aliás não abalava minha fé. Pedi a Jesus rompesse meus laços. Ele rompeu-os, mas de maneira muito diferente do que esperava. Chegou a bela festa do Natal e nada de Jesus acordar. Largou por terra a sua bolinha, sem lhe deitar um olhar sequer. Meu coração estava esmorecido quando me encaminhei para a missa da meia-noite, a qual contava tão certo assistir por detrás das grades do Carmelo. Bem grande para minha fé foi a provação, mas aquele cujo coração a quem tem a fé igual a um grão de mostarda, ele concede milagres e faz as montanhas mudarem de lugar, a fim de consolidar essa fé tão diminuta. Mas para os seus íntimos, para sua mãe, não opera milagres antes de haver provado sua fé. Não deixou Lázaro morrer, muito embora Marta e Maria lhe mandassem recado que estava doente? Nas bodas de Canaã, tendo a Santíssima Virgem pedido a Jesus acudisse ao dono da casa, não lhe respondeu que sua hora não tinha ainda chegado? Mas depois da prova, que recompensa! A água muda em vinho, Lázaro ressuscita. Assim procedeu Jesus com sua Teresinha. Depois de prová-la por muito tempo, cumpriu à larga todos os desejos do seu coração. Na tarde da radiosa festa que passei entre lágrimas, fui visitar as Carmelitas. Grande foi minha surpresa quando, ao abrir-se a grade, dei com os olhos no encantador menino Jesus
tendo na mão uma bolinha, sobre o qual estava escrito o meu nome. Em lugar de Jesus, muito pequeno, para falar, as carmelitas cantaram em minha honra um cântico composto pela minha querida mãe. Cada palavra me derramava na alma uma consolação bem deliciosa. Jamais esquecerei a delicadeza do maternal coração que sempre me cumulou das mais finas ternuras. Depois de agradecer com a efusão de aliviadas lágrimas, contei a surpresa que minha querida Celida me tinha preparado quando voltávamos da missa de meia-noite. Em meu quarto, encontrei dentro de um lindo recipiente um naviozinho que trazia o menino Jesus a dormir com uma bolinha ao seu lado. Sobre a vela branca escrevera Celina estas palavras: Eu durmo, mas o meu coração está de guarda. E sobre a embarcação, esta única palavra: abandono. Oh, se Jesus ainda não dizia a palavra à sua noivinha, se os seus divinos olhos continuavam sempre cerrados, pelo menos se lhe revelava por meio de almas que compreendiam todas as delicadezas e o amor de seu coração. No primeiro dia do ano de 1888, Jesus ainda me presenteou com sua cruz. Desta vez, porém, estava sozinha para a carregar, pois era tanto mais dolorosa quanto mais incompreendida. Uma carta de Madre Maria de Gonzaga me comunicava ter chegado a resposta do Senhor Bispo no dia 28, festa dos Santos Inocentes, mas que não me pusera à corrente, porque decidira que minha entrada só se efetuaria depois da Quaresma. Não pude conter as lágrimas quando pensei em tão longo prazo. Para mim, teve aprovação um caráter todo particular. Via meus laços rompidos por parte do mundo, mas agora a Santa Arca negava a entrada à mísera pombinha. Admito de bom grado que darei a impressão de ser pouco razoável, não aceitando com alegria esses 3 meses de exílio, mas admito também, sem o parecer, a provação foi muito grande e me fez crescer bastante no abandono e noutras virtudes. Como se passaram os 3 meses tão ricos em graças para minha alma? Primeiramente, ocorreu-me o pensamento de não me preocupar em ter uma vida tão bem disciplinada, como era o meu costume. Logo, porém, compreendi o valor do tempo que me era disponível e decidi dedicar-me mais do que nunca a uma vida compenetrada e mortificada. Se digo mortificada, não era para levar a crer que praticasse penitências. Infelizmente, nunca fiz nenhuma. Muito longe de me assemelhar às belas almas que desde a infância praticavam toda sorte de mortificações, não sentia nenhum atrativo por elas. Isso provinha, sem dúvida, de minha covardia, porque podia, como Celina, encontrar 1000 pequenas maneiras para me levar a sofrer. Mas, em lugar disso, deixava-me regalar e tratar bem como um filhote de passarinho que não carece de penitência. Minhas mortificações consistiam em dominar minha vontade, sempre pronta a impor-se em não soltar palavras de réplica, em prestar pequenos obséquios sem alardes, em não apoiar o dorso quando sentava, etc., etc. Foi pelas práticas desses nadas que me preparei para ser a desposada de Jesus. Não posso dizer quão doces eram as recordações que tal expectativa me deixou. 3 meses passaram-se depressa. Afinal, chegou o momento tão ardentemente desejado.